Graça e paz, queridos irmãos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom é ter você aqui em nosso canal Movidos por Missões, um canal que foi criado para propagar a causa missionária, falar sobre missões, falar sobre coisas relevantes que é o Ide. Porque Jesus disse: Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, logo aí abaixo você tem um linkzinho inscrever-se. Se inscreva, ative o sininho para que você possa receber as notificações novas que eu postar aqui no canal Movidos por Missões. Mas muito mais do que isso, compartilhe, nos ajude a divulgar a causa missionária sobre a face da terra. Louvo a Deus pela oportunidade que Ele me deu este ano de fazer 5 viagens missionárias para Nova Itarana, para Inajá, Pernambuco, para Planaltino, para Elísio Medrado e para Baixa Grande, todas aí no sertão baiano, junto a esse projeto maravilhoso chamado SOS Sertão, que está aí há 9 anos inundando o coração dos sertanejos. E o objetivo deste vídeo, meus irmãos, é trazer um relatório para vocês de nossa última viagem para Baixa Grande, realizada aí em novembro de 2021. Dessa vez, nós, todos os missionários e esse lindo projeto, fomos para 252 quilômetros da capital baiana, em Baixa Grande. Por uma semana nos tornamos cidadãos baixo-grandenses, né? Hoje, aproximadamente, segundo aí o último censo demográfico, em Baixa Grande há 21.814 pessoas. E Baixa Grande foi fundada em 17 de julho de 1885. Portanto, temos aí uma cidade com 136 anos de história. Foram dias incríveis, meus irmãos. Foram 1.306 almas ganhas ali para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. Todos nós, missionários, aproximadamente 210, uma equipe linda, trabalhando duro, arduamente, para que todas essas almas fossem alcançadas. De todas essas viagens que fiz esse ano, essa foi a que mais sofreu ataques diretos de Satanás. Desde o primeiro dia da viagem até o último dia da viagem. Mas o que eu tenho a dizer é que as portas do inferno, elas não prevaleceram contra a igreja do Senhor. Então, coisas extraordinárias foram realizadas ali naquele lugar. E eu gostaria de começar esse relatório lendo apenas um versículo que está aqui no profeta maior Isaías, capítulo 44, versículo 3, que diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Só a primeira parte do versículo, a parte A. Irmãos, nós não entendemos os desígnios de Deus, né? Quando pedimos uma coisa e parece que Deus fecha a porta daquilo que pedimos, nós não entendemos nada. Mas nós devemos reconhecer que Deus está no controle da história, Deus está no controle da missão. Portanto, cada porta que se fechou ali em Baixa Grande, de uma certa forma, Deus tinha os seus próprios planos. A começar, meus irmãos, da chuva. Sim, os 2 primeiros dias foram dias de chuva e não entendíamos por que muitas vezes não podíamos evangelizar conforme gostaríamos de evangelizar. Nós saímos debaixo de chuva para evangelizar. O que eu quero dizer são que as pessoas ficam mais reclusas dentro de suas casas. Ah, mas meus irmãos, há 3 meses não chovia ali naquela cidade e o povo clamava por chuva. E aqui está o cumprimento, porque derramarei água sobre o sedento
e rios sobre a terra seca. Então nós chegamos ali trazendo a bênção de Deus, que foi a água. Muitos moradores associaram, fizeram essa comparação. Olha, vocês chegaram aqui trazendo a bênção de Deus para nós, a água para o povo, a água para nós. E isso foi algo maravilhoso, irmãos. Mas o que dizer desta semana que passei ali em Baixa Grande, junto com os meus irmãos, sendo uma ferramenta poderosa nas mãos do Espírito de Deus, para que Ele fizesse coisas extraordinárias em nós e através de nós, para a própria glória do nome do Pai. Eu tive o privilégio de visitar vários povoados ali, povoado do Posto Brasil, Rua do Tapete, Lagoa do Mamão, povoado do Tabuleiro e, enfim, um povoado Toboró, né, que era uma comunidade ali, quilombola, que é o quinto segmento menos evangelizado de nossa nação. No povoado do Posto Brasil, irmãos, eu já tive uma experiência impactante com um chefe de família e sua esposa que já estavam fazendo tratamento para a depressão. Por que estavam fazendo tratamento para a depressão, irmãos? Por falta de perdão. Exatamente. Jesus disse na oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Perdoa, perdão. Mas aquele chefe de família estava ali com uma dificuldade exacerbada em perdoar a sua própria parentela, o seu próprio pai, a sua própria irmã. E esse homem já havia tentado retirar a sua vida por 2 vezes. Nós fomos alertados que, infelizmente, ali nesta cidade há um alto índice de suicídio e também suicídio até entre os cristãos. Então, meus irmãos, o primeiro caso, a primeira família que logo se apresentou quando eu estava ali sendo um instrumento nas mãos do Espírito Santo, foi justamente um homem que tinha tentado suicídio por 2 vezes. Ora, nós ficamos aproximadamente 2 horas ali com aquela família. Não foi fácil, né? Retirar aquele rancor, retirar aquela raiz de amargura, retirar aquilo do coração daquele homem. Mas eu posso te dizer que, graças a Deus, o Espírito Santo fez a obra na vida daquele homem. Coisa extraordinária foi ver aquele homem aceitando ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Não só ele, mas sua família e os 3 filhos também fizeram confissão e abriram os seus corações para Jesus entrar. Eu cheguei aqui no Rio de Janeiro e mantenho contato com esse homem e ele agora já está frequentando uma igreja para a honra e para a glória do nome de Jesus. Mas lá estavam também pai e filho, João e João, de cidades diferentes, isso mesmo, e também aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, ali naquela casa, 7 pessoas já no primeiro dia aceitaram a Jesus Cristo, só ali no meu grupo, só ali na minha parte, eu e a evangelista Samanta. Os nossos grupos são divididos em aproximadamente 20, 30 pessoas, ali realizando a obra de Deus de acordo com a sua especificidade. Além de evangelismo, eu e minha esposa, a pastora Marlúcia, fizemos um curso de barbeiro só para atender os sertanejos. Então, nessas viagens missionárias também eu atuo como barbeiro. Isso mesmo, cortando cabelo, e como cortei cabelos nessa viagem de Baixa Grande. Meus irmãos, Deus foi fazendo coisas maravilhosas no decorrer do dia, experiências tão grandes nos cultos de consagração, palavras de confronto vinham aos nossos corações,
éramos ungidos e preparados para irmos ganhar almas para Jesus nos lugares mais remotos, aonde não se pode pensar em chegar. Diga-se de passagem, quando eu subo nos ônibus e é dividida a equipe, a primeira coisa que eu penso é na oportunidade que Deus está me dando de ir a lugares tão remotos que eu jamais poderia estar indo sozinho. E chegando ali, em um desses dias, né, em uma comunidade chamada Lagoa do Mamão, eu ouvi da boca de um pastor, de um homem de Deus, que ali havia 3 povoados que viviam literalmente de água da chuva. O povoado de Novo Sítio, o povoado de Cangunha e o povoado de Lascagato. 3 povoados vivendo literalmente à base de água da chuva. Não tem água, a sequidão é tremenda, nada que planta, irmãos, se colhe, porque o sol castiga e cresce. Então esse projeto foi criado para levar um alívio, um SOS aos sertanejos, porque ele tem manicure, pedicure, barbearia, podologia, dentista, aferimento de pressão, glicemia, artesanato, limpeza de pele, socorre as gestantes com kits gestantes, socorre os menos favorecidos com cestas básicas, socorre o povoado sertanejo com carros-pipa. Oh, meus irmãos, tantas coisas são realizadas para a glória do nome do Senhor, e o ponto, o clímax de tudo é a pregação da poderosa palavra do nosso Deus. E eu fiquei extremamente feliz porque nós fomos visitar um povoado em um dia, um povoado quilombola, irmãos, que é o 5º segmento menos evangelizado de nossa nação. Um povoado de Toboró, Toboró 1 e Toboró 2. Aproximadamente 12 famílias em Toboró 1, 8 famílias, e em Toboró 2, 4 famílias. E aí eu tive o privilégio de fazer alguns vídeos, né? O fogão de lenha da Dona Maria, que é a matriarca deste povoado quilombola em Toboró. O seu Antônio, cortei o cabelo do seu Antônio, patriarca, pai de 16 filhos ali nessa comunidade em Toboró. Mostrei também como eles vivem da água da chuva, irmãos. Sim, a casa fica laureada assim por uma encanação de ferro que vai até cair em uma cisterna, onde a água é filtrada e preparada, filtrada num tipo um coador, nesses coadores que a gente usa de café, né? E ali ela é preparada para beber, né? E eu bebi essa água da chuva, que por sinal é muito saborosa. E ali eu tive o privilégio de pregar a palavra de Deus, né, com quilombolas aceitando a Jesus como o seu Senhor e Salvador, e foi uma grande experiência, uma impactante experiência para mim. E logo na entrada, assim, meus irmãos, um pouquinho antes de chegar nesse povoado, Deus me deu o grande privilégio de conhecer a Fazenda Cais. Apesar de ser um lugar de muita tristeza, de um passado muito triste, né? Ali, meus irmãos, esta casa foi a sede, o berço do nascimento da cidade de Baixa Grande. E aí eu também postei vídeos recentes no canal falando sobre a origem de Baixa Grande. Tudo começou ali na Fazenda Cais. Essa casa foi a sede, dali o berço do nascimento de Baixa Grande, de propriedade da família Ribeiro Soares desde o século XIX. Foi ali, meus irmãos, no interior desta fazenda, que nasceu Manuel Ribeiro Soares, considerado o legítimo
fundador de Baixa Grande. O município, meus irmãos, se expandiu. E de fato nós podemos ver isso, não só ali no centro da cidade, mas nos povoados. Se expandiu demasiadamente. E a Fazenda Cais ficou distanciada dos movimentos sociais. Mas ali, na parte lateral daquela casa, daquele casarão, nós ainda podemos visualizar aqueles horrores, né? Porque a casa é feita assim, parece que 1 metro do chão, onde ficam tocos, né? E era exatamente ali onde era a senzala, sem nenhuma refrigeração. Os escravos entravam ali e ficavam deitados, corpos, né? Corpos sobre corpos ali por baixo daquela casa ali, aonde é a Fazenda de Cais. Um lugar de horrores, um lugar onde os escravos eram torturados dia e noite, vivendo em segregação e debaixo de uma opressão terrível. Mas vamos falar um pouco também sobre a restauração de uma igreja toda ali no centro, aonde ficamos. Uma igreja toda foi restaurada, uma família sacerdotal restaurada, um ministério restaurado. Irmãos, que coisa impactante. E ainda, nesta viagem, foi realizada uma festa, porque um dos nossos dias, sábado, caiu aí o Dia da Consciência Negra. Deu para fazer uma linda homenagem aos afrodescendentes, uma festa maravilhosa e impactante. Oh, meus irmãos, louvamos a Deus pelas 1.306 almas salvas ali em Baixa Grande, distribuídas, dadas aos pastores locais, para que eles pudessem tomar conta. Pois não adianta nada um trabalho de tal monta e essas pessoas a posteriori não serem assistidas. E, portanto, meus irmãos, no culto de Santa Ceia do Senhor, todas essas famílias, todas essas vidas que aceitaram a Jesus, com nome, endereço, telefone, são entregues aos pastores locais da cidade para que eles possam prestar assistência e fazer discipulado. Aqui atrás de mim, nesse momento, está a bandeira de minha nação. E eu louvo a Deus por estar pisando em lugares tão remotos, em lugares tão longínquos dessa nação. E sabe por que piso? Porque você entende o que é missão. Você tem me enviado para esses lugares porque tudo isso envolve dinheiro, passagens aéreas, e você tem semeado mensalmente aí, e eu quero glorificar o nome do Senhor por sua vida. Por cada semente que você depositou, eu quero engrandecer o nome do Senhor e rogar como o apóstolo Paulo rogava, que bênçãos recaiam sobre a sua vida de maneira poderosa em nome de Jesus. E aí, acabamos de apresentar esse relatório sobre essa última viagem de Baixa Grande, que certamente foi inesquecível para mim e para cada missionário que colocou os pés ali. Deus abençoe a sua vida poderosamente no precioso nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.